Aleluia. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Alguém está animado aí com o Senhor nessa noite? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você. Quantos querem ouvir? Então quero orar por você. Quero fazer o costume do pastor, fica de pé no seu lugar, vamos valorizar o momento da palavra. Queria que você desse a mão para uma pessoa agora, e você vai orar para que ele receba a palavra de Deus. Você tem encargo por essa pessoa que está aí do seu lado? Então ore por ele, por favor, declara sobre a vida dele. Declara sobre a vida dele que a palavra vai cair em terra boa. Xarabacalabarra. Aqui? É ruim aqui, né? É, então. Isso aqui mesmo. Diga assim: eu abro meu coração para receber a palavra de Deus. Diga assim: a minha vida nunca mais será a mesma. Aleluia. Pode tomar o seu assento. Graças a Deus. Ô Mário, se puder me dar um pinguinho mais aqui, eu afastei um pouquinho. Hoje eu quero falar com você sobre tudo o que você honra, cresce. Tudo o que você honra, cresce. A igreja diz: tudo que você honra, cresce. A verdade da palavra de Deus é: tudo que você honra vai ser abençoado. E como está abençoado, vai acontecer o que, meus irmãos? Quero profetizar, tem coisas boas vindo na sua direção. Deus vai aumentar coisas na sua vida. Deus vai aumentar a bênção. Deus vai multiplicar o favor. Deus vai multiplicar a graça dele na sua vida. É a verdade da palavra de Deus. Aleluia. Você chegou aqui nessa noite para ouvir boas notícias do Senhor. Uma das cartas, o apóstolo sauda assim: graça e paz lhe sejam multiplicados. A vontade de Deus é que a graça e o favor na sua vida cresça. Ontem eu estava compartilhando o Salmo 45, e lá pelas tantas, fala a respeito de nós como igreja, que as pessoas vão chegar em nós e vão falar: me dá do teu favor, me dá do favor. Não, vamos ler, Salmo 45, deve ser o verso 13, aleluia. Se não for o 13, a gente corrige aqui. Isso é poderoso na palavra de Deus, nem é o que eu quero pregar com você. Aleluia. Avança mais um, por favor, para o 14. Aleluia. Avança mais um, por gentileza, no 15. Aleluia. Não é, então volta para o 12. Se eu não achar, aleluia. Aqui: a cidade de Tiro a cobrirá de presentes. É você, isso aqui é você. Os ricos suplicarão por seu favor. Isso é poderoso. A vontade de Deus é que tenha tanto favor na sua vida, que as pessoas vão falar: me dá um pouco desse favor aí que tem. Cutuca o seu irmão e fala: tem muito favor chegando na sua direção. Tudo que você honra, cresce. Mas você sabe, meus queridos irmãos, honra, olha para cá. Honra na palavra de Deus e no hebraico é kabad. Honra é kabad. E você sabe, eu quero falar duas palavras no hebraico com você hoje, que é kabad e kalal. Às vezes a gente fala de palavras difíceis, né? Hoje é fácil. Kabad é fácil de falar. Mas você sabe o que significa kabad no Antigo Testamento? Significa você dar peso, ser pesado, ser importante. Ou seja, quando você dá peso para algo, quando você dá importância para algo, Deus está entendendo que você honra. Quando você valoriza algo, quando você para dar atenção em algo, Deus está falando, você está honrando. É muito comum na nossa vida, às vezes, a gente desprezar coisas que Deus não gostaria que a gente desprezasse. É muito comum, às vezes, em momentos na nossa vida, que a gente está acontecendo algumas coisas. Às vezes seu filho vem falar com você e você não está dando muita importância para o que ele tem para falar. Ai, papai, eu quero te contar uma história do que aconteceu na escola. E você está lá passando a TV, você fala, mas você não está o quê? Honrando ele. Porque na Bíblia, honrar é kabad. E kabad é o quê?
parar e dar peso. Falar, não, é o meu filho que vai falar agora, eu vou desligar a TV, eu vou olhar no olho dele e vou prestar atenção. Isso acontece muito nos casamentos também. É muito comum, não é? Eu ouço muito, já acompanho casais, não há muito tempo, né? Sou casado há 5 anos, mas às vezes acontece comigo também, mas é muito comum a reclamação da mulher, o quê? Eu falo, ele não ouve nada. Por quê? Tá falando, a mulher tá falando, e mulher gosta de falar, se sente amada falando. Quantos dizem amém? Não tem nada de errado com isso, é o jeito que o Senhor fez a mulher. Então chega em casa, a mulher quer fazer o quê? Quer falar. E o homem quer ficar o quê? Quer ficar quieto, fazendo nada. E aí o que acontece? Mas é interessante que os irmãos... Oh Senhor, eu estou pregando contra ele e fala, é isso mesmo. Não dá para entender, mas amém, a revelação vai vir. Então a esposa está lá, está falando, está abrindo o coração, e está lá passando, ESPN, sei o que, Amazon, babá, daqui a pouco, o que você acha disso? Oi? Como é que é? Não está honrando. Se não está honrando, não vai ter a bênção, e se não tem a bênção, não vai crescer. Kabad é dar importância, dar o peso, mas o contrário de kabad, diga kabad, é kalau, diga kalau. É o contrário de kabad, que significa você menosprezar, você não dar importância, você tratar como se fosse um negócio. Ih, Senhor, está desligando aqui o negócio. Oh Deus, me ajuda aqui a não desligar, Pai. Aleluia. Kalau é isso, você tratar algo como insignificante, tratar com desdém, fazer pouco caso, ignorar, não dar peso. Mas você sabe o que é kalau quando é traduzido? Eu falei para você que kabad é honra, mas kalau, que é o contrário, que é tratar com insignificância e tudo mais, é o que? Maldição. Olha como é sério na palavra de Deus. Então, aos olhos do Senhor, o contrário de honrar é o que? Amaldiçoar. Então, deixa eu falar algo para você. Às vezes, você sabe, deixa eu falar um negócio para você. A maldição do pecado já foi completamente removida na cruz. Não somos uma igreja aqui de ficar falando, é a maldição vai vir na tua vida. Não é isso que eu estou querendo dizer. Por favor, ouça com bons ouvidos. Mas é a maldição no sentido de que o negócio não vai para frente, de que o negócio não vai prosperar, o negócio não cresce, a coisa não avança. Por quê? Porque você está colocando em posição de maldição. Como? Porque muitas pessoas acham que para amaldiçoar, não é? Tem que fazer o quê? Eu amaldiçoo. Não, mas a palavra de Deus, amaldiçoar é kalau. É quando você não dá importância. Não está dando importância para a esposa, está amaldiçoando. Não está dando importância para o filho, está amaldiçoando. Não está dando importância para o culto. Você dá importância para o culto. No primeiro dia da semana você está aqui priorizando o Senhor. O que você está fazendo? Kabad. E o Senhor fala para você o quê? Vou crescer, vai abençoar a tua vida. Vai ter irmãos que não dão importância. Então o que acontece? Não vai crescer, não vai prosperar, vai definhar. Essa área que você calau, essa área que você trata com desdém, essa área que você não traz o peso necessário, ela não vai avançar na sua vida. Diga assim, misericórdia. Esses dias eu vi um vídeo, não é? Às vezes esse tipo de coisa, a gente fica assim, chocado na internet, né? E era se diz pastor, não sei se é pastor, enfim. Tava lá um vídeo na internet de um cara, né? E ele tá numa igreja, me parece que é uma igreja relativamente pequena, e no fundo da igreja tinha uma janela, no Rio de Janeiro. E a câmera tá virada para lá, né? E o vídeo é ele virado para cá falando, eu te amaldiçoo o Rio de Janeiro, por conta dos governantes corruptos e tudo mais. E o mais engraçado do vídeo é o quê? Que enquanto ele está amaldiçoando, tem um levita lá assim, ó, aleluia, eu amaldiçoo o Rio de Janeiro e tudo mais. Qual que é meu ponto aqui com os irmãos? Não é necessariamente, o que ele está fazendo? Não sei o que ele está fazendo, o problema é dele. Mas a questão é, às vezes a gente acha que a maldição é só quando existe uma palavra de maldição liberada. Eu já vi também pastor na internet falando, eu te amaldiçoo. Eu vi uma vez também, a igreja neopentecostal, lá no Brás, e aí alguém fez alguma malcriação lá com o pastor, você está amaldiçoado. Então é forte, não é forte? Mas a gente acha que só isso que tem poder no mundo espiritual. Não, o Senhor está falando que quando você não dá o peso importante,
vai definhar da mesma maneira. Mas com você não, você vai ser cabade, você vai dar o valor e vai dar o peso necessário para aquilo que Deus tem na sua vida. Sabe por que alguns irmãos alcançam a promessa e outros não? Porque uns valorizam a promessa, uns dão peso para a palavra de Deus. Você sabe por que alguns irmãos prosperam e outros não? Porque alguns dão, você sabe, isso é um negócio. Pastor tem fama do quê? De ladrão. Igreja tem fama do quê? Que está atrás do seu dinheiro. Momento de oferta, o que acontece? O pastor fala aqui porque ele é um homem que é cabade, ele está toda hora olhando o lado positivo. Mas se você for parar para pensar, muitos irmãos estão nem aí. Sai na hora da oferta, vai tomar água. Por quê? Calau, não dá o peso, não dá importância. Muitos veem pastor prosperando e a primeira palavra que ele tem para falar da boca dele é o quê? Isso aí é ladrão, não tem como. O que acontece? A bênção financeira vai fugir da vida dele. Ele mesmo está se colocando numa posição que aquele favor ele não vai alcançar. Por que ele não vai alcançar? Porque ele não honra, ele não abençoa. Toda vez que eu vejo um homem de Deus prosperando, eu não fico perguntando, mas será que, como será que ele obteve a bênção? Mas será que... Não, eu só pego e falo, bendito seja o Senhor que abençoa ele. Se o Senhor abençoa ele, eu creio que o Senhor pode me abençoar também. Dessa maneira você está fazendo o quê? Honrando, dando peso. Quantos dizem amém? É interessante que na palavra de Deus, esse ponto que eu estou falando, você não necessariamente precisa usar a palavra bênção para abençoar. E não necessariamente precisa falar, eu te amaldiçoo para amaldiçoar. Vamos ver dois exemplos. Números 23, no verso 21. Fica comigo aí no esboço agora, filha, que eu vou acelerar. Olha o que diz a palavra de Deus na nova versão transformadora. Quando ele olha para Jacó, quando o Senhor olha para Jacó, não vê maldade alguma, não vê calamidade à espera de Israel, pois o Senhor, o seu Deus, está com eles. Foi aclamado como o seu rei. Diga amém. Esse contexto aqui, Balaão está liberando uma palavra sobre Israel. É uma palavra do quê? De maldição ou de bênção, meus irmãos? De bênção. Mas ele fala em algum momento a palavra bênção aqui? Ainda que ele não fala, eu abençoo, o que ele está falando determina se ele está abençoando ou não está. Vamos ver outro exemplo, Marcos 11, verso 14. É a única vez que você vai ver o Senhor Jesus liberando uma palavra nesse sentido aqui. Em Marcos 11, verso 14, é interessante esse texto inclusive. Então Jesus disse à árvore, nunca mais comam de seu fruto. Você sabe, pastor Sérgio, que teve um irmão que esse ano escandalizou com a nossa igreja? Por conta do livro do pastor Wilson, que ele falou que ele conversou com a jabuticaba. Os irmãos lembram desse exemplo no 21 dias? Que ele começou todo dia a profetizar na jabuticaba, porque a pastora Zenilda, que é a sua esposa, gostava muito da jabuticaba, e a jabuticaba morreu. E ele falou, não. A jabuticaba, isso. A jabuticabeira, isso. Os irmãos já sabem, estão conectados comigo. Você já tinha entendido, não tinha entendido? E aí, o irmão escandalizou. Por quê? Falou, que negócio é esse? Que pastor fica falando com árvore? Jesus falou com árvore. Os irmãos às vezes tem cada um. Aleluia. Só um parênteses, né? Então Jesus disse à árvore. Imagina que cena, né? Jesus vira para a árvore e fala, nunca mais comam de seu fruto. Mas eu pergunto para os irmãos, o Senhor falou assim, eu te amaldiçoo, árvore. Ele falou? Ele falou a palavra amaldiçoar na boca dele? Mas os próprios discípulos depois, se você continuar a leitura aqui, você vê que os discípulos falam, a árvore que o Senhor amaldiçoou. Por quê? Porque ele simplesmente proferiu uma palavra negativa. Ele declarou algo. É claro que, Mateus, por que Jesus fez isso? Esse não é o ponto da mensagem. Qualquer dia a gente pode conversar sobre isso. Essa árvore aqui aponta para a justiça própria. Jesus estava amaldiçoando a capacidade humana, a justiça própria de tentar, se achar válido, justo diante de Deus pelo próprio esforço. Mas a questão é, Jesus em nenhum momento falou, eu te amaldiçoo. Ele simplesmente desprezou. Ele simplesmente declarou uma palavra de falência. Então na minha e na sua vida nós temos que tomar cuidado com o que sai da sua boca. Tiago fala que a língua é um dos menores órgãos, mas ela é como o leme da nossa vida. Pela língua a gente vai ter a vida, ou pela língua a gente vai ter o quê, meus irmãos? Tudo depende daquilo que você dá o valor. Que nessa noite o Espírito abra o seu coração para dar o peso necessário para aquilo que é importante e é bênção na sua vida.
1 Samuel capítulo 2, no verso 30, olha o que diz: portanto, assim declara o Senhor Deus de Israel: prometi que membros de sua família, da tribo de Levi, sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declara o Senhor, isso não acontecerá. Honrarei aqueles que me cabade, aqueles que me cabade, e desprezarei, calau, desprezarei aqueles que me desprezam. O Senhor está falando isso, é uma verdade da palavra de Deus. Existe honra multiplicada para aquele que decide dar o peso necessário, mas existe também um desfavor, ok? A palavra maldição, eu acho que ela é muito forte, ok? Mas é a verdade da palavra de Deus. Mas você coloca numa posição de maldição. Qual é essa maldição? O que significa isso? Ser desprezado. O que significa isso? O Senhor fala, eu vou te desprezar. Irmãos, eu e você, nós somos filhos amados do Pai. A justiça de Cristo está em nós. Não tem nada que a gente faça ou deixe de fazer para Deus nos amar menos. Não. Mas tem filhos que obtêm uma posição de favor maior. Tem filho que tem mais favor que o outro. Estava falando isso na oferta hoje pela manhã. Você sabe, é uma verdade. Tem filhos que Deus gosta mais deles. Nossa, Mateus, mas você acabou de falar que Deus ama a todos. Sim, Deus ama a todos, mas o gosto do Senhor, o prazer do Senhor, está em quem? Naqueles que o honram, naqueles que dão valor, naqueles que dão importância. Na sua vida vai ser assim no nome de Jesus. E você sabe, isso fala justamente de, eu vou fechar e a gente vai continuar na mensagem, mas é tão importante você entender que quando Deus decide te honrar, significa que Ele está falando assim para você, olha, não vai faltar o favor na sua vida. E o favor na nossa vida é a coisa mais importante de todas. Quem tem favor, porque os irmãos estão toda hora achando que falta alguma coisa para ele, entendeu? Não, falta dinheiro. Não falta dinheiro, está faltando favor. Não, está faltando uma família abençoada. Não está faltando uma família abençoada, está faltando favor. Ah, está faltando eu casar. Está faltando casar? Não, está faltando o favor. Ah, está faltando uma equipe melhor aqui. Não, está faltando nada, está faltando o favor. Na sua vida, a minha oração nessa noite, essa igreja é uma igreja que tem experimentado de multiplicação de favor. Coisa mais importante na vida é não faltar o favor. Favor é as coisas acontecerem na sua vida sem explicação. As pessoas falam, como isso aconteceu na sua vida? Você não sabe explicar. Se você tem fórmula para tudo que aconteceu na sua vida, então não é favor. Então é a sua própria capacidade que te levou para lá. Mas se você não sabe explicar, significa que foi Deus que projetou essas coisas todas para você. Eu quero profetizar na sua vida. Você vai alcançar patamares na sua empresa que você nunca conseguiria alcançar. Por quê? O favor do Senhor está sobre a sua vida. Outros são mais capacitados, fizeram faculdade melhor, mas o chefe vai gostar de você. Por quê? Porque tem o favor. Aumento salarial vai vir para você. Multiplicação de célula vai vir para você. Para você que tem ministério, tem liderança, líder em treinamento, equipe, vai vir para você. Não pela sua capacidade, porque tem favor. A gente estava fazendo encontro com Deus, e o Léo estava pregando no encontro pela primeira vez, e foi tão maravilhoso, porque eu toda semana sento com ele, a gente tem um ambiente de conversa, de discipulado, e tão bem se eu tenho me tornado amigo desse irmão, não é? E quando ele estava pregando ali para 50, 60 jovens no encontro com Deus, sobre a unção da multiplicação, eu estava sentindo que era como se ele estivesse trocando ideia comigo na mesa, falando numa liberdade, falando numa espontaneidade, pregando a palavra, confrontando e dando direção. E lá pelas tantas ele falou algo. Ele falou, olha, eu queria ser que nem os irmãos que quando vem pregar aqui, faz o esboço bonitinho, tópico 1, 2, 3, 4. Eu fui tentar fazer, mas não consegui, parei na metade. Mas olha o que está escrito aqui no meu esboço. Aí ele começou a falar de mim, falar que eu era ateu, falar que Jesus fez na minha vida. E eu estou trocando ideia com vocês aqui agora, e está mó da hora trocar ideia com vocês aqui. E foi uma das palavras mais poderosas. Se você olhar para eles, fala, o que ele tem? Ele tem favor. Ele tem o favor. Olha para o discipulado dele, está crescendo, mais gente quer liderar, a coisa o negócio ali eu só sinto ali, daqui a pouco vai explodir. Se você olhar de maneira natural, pode não achar muita coisa. Que eu e você sejamos achados nessa posição diante de Deus, daquele que constantemente tem o favor multiplicado. Mas você precisa aprender a dar importância para aquilo que Deus dá importância.
Você sabe, eu estava preparando ali a palavra, terminando de preparar, colocando os raciocínios no lugar, e eu parei para contemplar que tinha uma época que a gente fazia o culto ali do outro lado, e eu também preparava naquela sala, quando eu ia pregar. E uma imagem veio no meu coração, de eu preparando alguns anos atrás, 3 ou 4 anos atrás, para pregar, e com a mesma dedicação, com o mesmo coração, com o mesmo zelo, e aí levantando, eu me vi andando, e aí quando a gente andava ali por aquele corredor, quem sabe ali do que eu estou falando sabe, já vi os irmãos lá embaixo, o louvor já estava acontecendo, normalmente o culto começava com 25 pessoas, ou 30 pessoas, era um culto só, mas a gente aprendeu a dar valor e a dar peso naquilo que Deus valorizava. Eliabe olhou para Davi e falou, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Mas para Davi aquelas poucas ovelhas era a coisa mais importante da vida dele. E você sabe, tem aqui um homem de Deus, pastor Sérgio, que aprendeu a valorizar quando a coisa era pequena. Nós estamos aqui esse fim de semana fechando o nosso 3º culto lotado, passando talvez de 400 pessoas aqui, mas é só o começo do que Deus vai fazer conosco. Mas por que o Senhor está fazendo isso? Porque a gente aprendeu a cabade, a gente aprendeu a dar o peso necessário, quando a coisa ainda era pequena. O problema é que a gente muitas vezes quer chegar no Senhor e achar que com Deus é fast food. Deus não faz você ganhar na loteria, Deus não faz as coisas da sua vida às vezes do dia para a noite, às vezes vai ser do dia para a noite, mas a maioria das vezes existem processos espirituais. Deixa eu falar algo para você, a bênção de Deus não necessariamente amanhã você vai estar milionário, mas amanhã você vai estar mais próspero do que hoje. Mês que vem a prosperidade vai ser maior, ainda que seja um pouco, depois vai ser um pouco maior. Por quê? Porque na sua vida vai ser dessa maneira, o favor vai ser multiplicado de uma maneira progressiva, geométrica, expansão atrás de expansão. Você mesmo não vai perceber. Quem está fazendo dieta, ele não percebe que ele está emagrecendo, mas daqui a pouco, daqui a uns 2 meses, alguém chega e fala, nossa, você emagreceu, mas ele não percebe. Por quê? Porque todo dia ele olha no espelho, ele não consegue perceber a progressão. É assim com quem tem favor também. Pessoas você vai encontrar daqui 1, 2 anos e vão ver que a tua vida está revirada de baixo para cima, de tanta glória que tem, de tanta bênção que tem. Tem gente que está recebendo o que eu estou pregando essa noite. Por quê? Porque o Senhor decidiu te honrar. Alguns exemplos da palavra: tudo que você dá peso, tudo que você está abençoando, tudo que você honra, cresce. Fala para o seu irmão, tudo que você honra, cresce. No aspecto da provisão, Mateus 14, um texto que a gente ama, fala direto dele aqui. Olha o que diz a palavra de Deus, Mateus 14, no verso 19. É o contexto da multiplicação dos pães, a primeira multiplicação dos pães de Jesus. Às vezes a gente gosta de ouvir o evangelho de João, que fala que o Senhor deu graças, mas é interessante que Mateus relata de uma outra forma. Olha o que diz a palavra: em seguida, mandou o povo sentar-se na grama. Isso aqui para mim, só para uma curiosidade, né? Eu já falei algumas vezes aqui, mas sempre válido repetir. Para mim esse é o cumprimento profético do Salmo 23. Porque no Salmo 23 a Bíblia fala que o Senhor é o meu pastor, isso, e Ele me faz repousar em pastos. Para mim esse é o cumprimento profético do Salmo 23. Aqui o bom pastor, que é Jesus, está literalmente fazendo o povo assentar na grama verde. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e fez o quê? Fez o quê, meus irmãos? Abençoou, valorizou, deu importância, honrou aquilo que estava na mão dele. Mas era só 5 pães, era só 2 peixes. E aí o que acontece depois? Então partiu os pães em pedaços e os entregou a seus discípulos, que distribuíram às multidões. E você sabe, o milagre foi grande. Mais de 5.000 homens comeram, fora mulheres e crianças. Mas por quê? Tinha 5 pães e 2 peixes. Mas teve alguém para dar graças, e não somente dar graças, para dar cabade, para dar importância, para valorizar. Você vê que André, se eu não me engano, André, ele olha e fala: que é isso? Não é? Que é isso? Tem aqui 5 pães e 2 peixes, mas que é isso? Não valorizou. Quem não valoriza não vai experimentar, entendeu? Você recebe hoje um salário mínimo, e aí chega na sua conta e você fala: que é isso? Então que vai ter multiplicação? Vai ter favor? Vai ter crescimento? Você está lá na sua empresa e a única coisa que sai da sua boca, eu sei que não é com você, mas eu estou exortando a igreja aqui,
Eu sei que você não, você honra, mas você está lá na roda de falar mal do chefe, você é o primeiro a reclamar, porque também não tem benefício nenhum essa empresa, é uma porcaria aqui esse negócio, não aumenta, não, e esse ajuste aqui, como é que chama o ajuste anual lá que acontece? Dissídio porcaria aqui, 4%, né, e tudo mais, não sabe honrar o que tem chegado na mão. Deixa eu te falar, se você é um filho do Senhor e você está dentro da vontade de Deus, quem colocou você para trabalhar no lugar que você está trabalhando é o Senhor. Aprenda a dar o peso para o lugar que você está. Aprenda a dar o peso para o seu chefe. Mas ele é um filho das trevas, filho do diabo. Pode ser, mas a Bíblia também fala em Romanos que não tem nenhuma autoridade que não foi instituída pelo Senhor. E se está lá, de alguma maneira tem aspectos da sua vida para tratar você, para quebrantar você. Quando você dá o valor, já talvez ele nem vai estar mais na empresa. Daqui a pouco Deus tira ele de lá. Você sabe, quando eu casei com a Regiane, ainda no aspecto que eu era noivo com ela, você sabe, sempre tinha muita dificuldade, porque a chefe dela perseguia ferozmente, era uma perseguição mesmo, era uma perseguição. Ela chegou até a sofrer assédio, não é? Enfim, de todo tipo que você pode imaginar, tinha um cara que dava em cima dela, mas a gente entendia da parte de Deus que aquele era o lugar que Deus tinha colocado ela. Eu falei, amor, vamos permanecer, vamos abençoar, vamos honrar nesse sentido de dar importância, de dar o valor, de entender que foi o Senhor que colocou isso, é a medida para hoje, E aí o que aconteceu? Ela foi mandada embora um tempo depois, veio um bom dinheiro de rescisão, mas a bênção maior foi o lugar que ela foi colocada para trabalhar depois, para ganhar muito mais trabalhando muito menos. Alguém pode dizer amém? Eu vou te falar, filho, é o princípio espiritual. Para de falar mal do teu chefe, para de reclamar por conta do seu salário. Se você souber valorizar os 5 pães e os 2 peixes que Deus colocou na sua mão, já vai multiplicar. Isso é algo que eu aprendi no Senhor também, para quem tem liderança e ministério. Olha para cá, você que tem chamado, olha para cá. Aprenda a dar cabade, dar o peso para a equipe que Deus colocou para caminhar com você. Aprenda a valorizar. Se Deus te deu uma célula, é a melhor célula que Deus poderia ter te dado. Mas quando você olha lá, você fala, Deus, cadê o melhor, meu pai? Estou vendo não, Jesus. Só estou vendo aqui. Você sabe que a Bíblia fala que quando Davi teve que sair foragido, porque Saul queria matá-lo, ele foi parar na caverna de Adulão. Você conhece a história? E se juntaram a ele mais ou menos uns 400 homens. E a Bíblia dá 3 características dos caras: endividados, amargurados e achados em aperto. Endividado e amargurado já é muito ruim, mas é como se o Senhor falasse, vou colocar um terceiro aqui, que é para colocar todo o resto que é ruim, achado em aperto. Porque aperto pode ser tudo, sim ou não? Tá um aperto aqui as coisas. Se chegasse em Davi naquela época, eu falei, ei, o seu time, como é? Tem uns endividados aqui, né? Tem uns amargurados, depressivos, tal, tomando remédio, e tem também os que estão achados em aperto. Quem mais? Não, é só isso mesmo. Esse é o meu time. Só que você sabe o que a palavra de Deus diz? Que depois esses caras se tornaram matadores de gigante. Tem uma lista dos valentes de Davi, que a Bíblia faz questão de registrar só os grandes feitos dos caras. Teve um que matou 800 sozinho. Os caras assim se tornaram verdadeiros homens de Deus. Mas Davi aprendeu a valorizar ele. Deixa eu falar, você olha para o teu filho hoje, você não enxerga nada. Tem pai que às vezes pode estar olhando para o teu filho e você só vê um menino e fala, meu Deus, esse menino não vai dar em nada na vida, só tira nota ruim na escola, só anda triste, não sabe nem jogar uma bola, só gosta de ficar olhando para essa tela, para esse negócio. Aprenda a dar importância e valorizar o filho que Deus deu para você.
não importa o estado que ele está, importa todo dia você colocar a mão na cabeça dele e abençoar, liberar a bênção, proclamar a verdade da palavra de Deus e dar o peso necessário para aquilo que Deus te deu. Foi Deus que te deu. A Bíblia fala que os filhos são flechas, são heranças do Senhor. Você sabe que a palavra abençoar no Antigo Testamento, isso aqui nem está no meu esboço, é Barak. Barak significa abençoar, mas Barak também significa ajoelhar, se prostrar, porque aquele que vai abençoar, ele tem que também que de alguma maneira se colocar no nível. Todo dia quando os meus filhos vão dormir, eu me coloco no nível deles, eu faço isso de fato, e coloco a mão na cabeça deles. E tem vezes que eles não querem ser abençoados. Tem vezes que o Daniel fala, nah! E eu falo, vou abençoar você. E quando eu estou saindo para trabalhar, o Filipinho fala, vai trabalhar, papai? Eu falo, vou, vem abençoar. E aí o Daniel fala, não quero a benção. Eu falei, vem aqui. E às vezes eu coloco a mão na cabeça e ele fica assim, ó. Mas um verdadeiro pai sabe que o futuro do filho está na boca dele, está na postura dele, está na atitude dele, está no cabade que ele tem em relação ao filho dele. Aprenda a valorizar a equipe que Deus te deu. Se Deus te deu hoje, irmão, você tem um chamado para ser líder, para ser discipulador, para ser um pastor, você olha, você só vê ali endividado, amargurado, investe neles, cuida deles, dá vida por eles, tenha opinião favorável. Quando alguém fala, e aí, como é que está a sua célula? Minha célula é a melhor célula do mundo. Você precisa ver os caras que tem lá, tal. E aí quando vai na célula, às vezes o cara nem foi na célula, você fala, esse é homem de Deus. Esse aqui vai prosperar, esse é o próximo líder. Você fala, você é o próximo líder. O cara fala, eu? Você é o próximo líder que Deus vai usar, porque aprendeu a dar valor. Aleluia, alguém pode dizer amém, por favor? Você sabe, no âmbito da família também, Êxodo 20, no verso 12, é o primeiro mandamento com promessa. Você sabe, na boca tá fácil de... Honre Cabade, seu pai e sua, está na ponta da língua. Assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Deuteronômio 27, verso 16. Maldito, aqui maldito é Calau, tá vendo? Cabade e Calau. Honra, Cabade. Maldito, Calau. Maldito quem desonrar pai ou mãe. Todo o povo responderá. Mais do que submeter, é importante submeter e ter obediência. Vou falar para os filhos agora. Mas é importante honrar. O que é honrar? Cabade, dá peso, dá importância na palavra, dá importância na presença. O irmão estava compartilhando comigo esses dias, né, que o costume da vida dele é, enquanto está rolando jantar, ficar no celular assistindo, e todo mundo da família está de alguma maneira, ninguém está envolvido um com o outro, mas bons filhos aprendem a dar valor à presença do pai. Pai, o que você tem para falar hoje? Qual que é a palavra que você tem para a nossa família? Simplesmente você sabe valorizar a presença do seu pai, você honra, você valoriza. Você sabe, o mundo não sabe o que é honrar, não é? Porque o mundo caminha pelo princípio do egoísmo, não é? do desprezo. Esses dias eu entrei no elevador, foi uma cena chocante, até compartilhei com o pastor, e aí entrou uma senhora mesmo, devia ter uns 60, 65 anos, e uma moça, talvez tinha uns 35, 40, e a senhorinha estava segurando o pão, tipo um pão de forma aqui, né, e ela fez assim, né, e me deram boa noite, e a gente está subindo, e está uma de frente para a outra assim, e eu aqui, né. Daqui a pouco a filha vira para a mãe e fala, segura esse pão direito, caramba, isso é jeito de segurar pão, mãe? Aí, nossa, me deu um nojo, me deu um desgosto, né? Não dela, do que ela estava fazendo. Aí a mãe super ali, filha, isso é jeito que fala com a sua mãe na frente dos outros? E aí ela respondeu, ele não ouviu nada que eu falei. Tipo, aí, você sabe, eu não vim pregar coisas naturais aqui, é óbvio, irmãos, quem é do mundo, filho das trevas, filho de Satanás, vai fazer isso mesmo, não estou escandalizado com o que ela fez, ok? Agora, eu e você, que somos filhos da luz,
Precisamos aprender a valorizar, acabar de dar importância para os pais que Deus tem colocado na sua e na minha vida. Se você ainda tem pai, você deveria ir lá pedir a bênção. Você sabe, eu admiro demais o pastor Sérgio por diversas coisas, mas uma coisa que me chama a atenção é que agora que os meus avós estão os dois com Alzheimer e a minha avó com Alzheimer mais severo ainda, que ela nem lembra, toda semana faz questão de sair, sentar. A gente vai começar um projeto aqui, no Projeto Locomotiva, para idosos. E o que a gente tem ouvido é que os idosos são um povo largado, um povo abandonado. Por quê? Porque filho não quer saber depois de um tempo. Larga no asilo lá, porque não está dando o valor, não está dando a importância. Mas quero testemunhar aqui na frente da igreja. O pastor Sérgio toda segunda-feira manda fotinho lá, e é impressionante como a família é abençoada, porque todos da família fazem a mesma coisa. Eu nem planejei falar isso, mas vou falar. Todos da família prosperaram abundantemente. Quando tem conta para pagar dos meus avós, isso eu estou falando como telespectador, de quem vê de fora. Quando tem conta para pagar, os filhos ficam brigando para ver quem vai pagar. Eu vou te falar, você vê isso por aí, você vê o contrário. Você vê filho brigando para quem vai cuidar, quem não vai pagar, quem vai pagar menos. Quando você sabe apreciar e dar o peso, o Senhor não tem problema em honrar você de volta. Alguém está comigo aqui? Você sabe, eu às vezes me sinto falho nessa questão dos meus avós, mas alguém que me inspira também é o Rodrigo, é o TK, que está aqui. Toda vez, pelo menos a cada 2 meses, você vai ver ele falando: eu vim lá da casa da avó, hoje eu estava na casa da avó. É interessante, eu nunca vou na casa da minha avó, mas não deve ter nenhum neto que vai, mas ele faz questão de ir. Eu falo: você vai fazer o que lá, TK? Eu fui ajoelhar e pedir que eles coloquem a mão na minha cabeça, que eu preciso da bênção deles na minha vida. A minha avó é uma das mulheres mais respeitadas dessa cidade, e o peculiar na vida dela é a unção fresca que ela carrega uma unção fresca. O problema de muitos homens de Deus é quando chega no tempo da velhice, perdem o frescor. Está lá uma mulher que tem o frescor, mas mais importante do que ter uma mulher que tem o frescor, é ter um neto que sabe dar o peso para o frescor da avó, e está lá para receber. O que vai acontecer? Toda unção profética, toda unção ministerial que está na vida dela, vai ser transferida para ele. Por quê? Porque sabe dar o peso. Você deveria valorizar e dar o peso também para os líderes espirituais que Deus tem colocado na sua vida. Nós somos uma igreja em células, nós somos uma igreja de cuidado. Muitos irmãos valorizam o culto, mas não valorizam as reuniões menores. Por quê? Quer pouco vínculo, quer pouco relacionamento, quer sentar no culto e ir embora. Olha, glória a Deus que você está aqui, eu não quero te condenar. Se você quiser só vir no culto o resto da sua vida, vem, você vai ser abençoado. Você é filho amado, você faz parte do corpo de Cristo. Mas você sabe, existe ainda uma medida maior de você desfrutar da plenitude da igreja, se envolvendo em laços familiares, que se chama igreja, essa vida de comunidade. Deus não projetou ninguém para ficar vivendo sozinho e só frequentar culto. Deus nos projetou para sermos uma grande família, uma grande comunidade de fé que se abraça, chora junto, ri junto, passa pelo perrengue junto, celebra junto depois, comemora junto, multiplica junto, mas depois no dia da angústia está lá junto também. Alguém vive essa igreja? Alguém vive essa realidade? Diga amém, por favor. Valorize o conselho, valorize o seu líder de célula. Quando o seu líder de célula libera uma palavra, não é qualquer palavra. Quando o seu discipulador tem uma palavra, um aconselhamento para você, não é qualquer. Eu me alegrei demais, ontem um jovem veio falar comigo. Aí você percebe que está tendo um mover de Deus na vida do caboclo. Quando veio falar comigo, falou: eu quero falar, Chorimão, quero falar, tenho andado num caminho de rebeldia, meu coração está fechado para você, meu coração está fechado para o meu discipulador. Coloca a mão na minha cabeça, porque eu quero me quebrantar. O Espírito Santo está me mostrando aqui que eu preciso me quebrantar nesse culto. Como meu coração se alegra, por quê? Porque tem disposição de dar o peso, de dar importância. Pode fazer o que quiser da sua vida. Você sabe, eu falo muito para jovens do contexto de corte, de relacionamento, mas tem os irmãos que não estão nem aí para o que a gente tem para falar, e está tudo bem, vai viver a tua vida, vai cuidar, vai fazer as suas escolhas. Você é filho de Deus, você tem um espírito. Mas você sabe, a palavra de Deus diz que na multidão de conselheiros existe o que, meus irmãos? Existe sabedoria. Quando alguém para ouvir a igreja, quando alguém para ouvir o conselho do pai, a palavra do pai, é maravilhoso. O Marcos, esses dias, ele nem está no culto, eu acho, ele está servindo aí na diaconia. Um filho leal, um menino de Deus. E você sabe, esses dias ele tinha uma transição de carreira para fazer,
Ele falou, olha, eu tenho que tomar uma decisão amanhã, hoje eu preciso ligar para você. E eu fiquei sabendo que no mesmo dia ele ligou para o pastor também. Pastor, eu preciso da sua palavra na minha vida. Ah, Mateus, isso é o quê? Isso é não sei o quê. Porque tem um monte de gente na internet. Quero te blindar dessas mortes. Você vai encontrar muita gente falando aí que esse negócio de paternidade espiritual não tem na Bíblia, que é do diabo. Não, filho, é claro que tudo existe exagero, mas não é por conta dos exageros, ok? Que não seja uma realidade espiritual. Quando Paulo vai falar para Timóteo, ele escreve a carta e ele fala o quê? A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Depois, quando ele escreve a Tito, ele escreve a Tito, meu filho na fé. Então, a filiação é uma realidade na nova aliança, sim ou não? Existe bênção de Deus quando você decide valorizar a palavra de homens e mulheres de Deus na sua vida. Amém, meus irmãos? Fala com o seu irmão aí, diga honra. Provérbios 31, 28. Quantas mulheres querem ser a mulher de Provérbios 31 aqui? Quantos maridos querem ter uma mulher virtuosa do seu lado? Quantos filhos querem que a sua mãe seja uma mulher virtuosa? Mas você sabe que existe um segredo revelado no verso 28? Projeta para mim Provérbios 31, 28. Fala muita coisa dessa mulher, mas fala algo interessante. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada. Por trás de uma mulher abençoada, tem um filho para se levantar e falar: a minha mamãe é abençoada. E o seu marido a elogia. Dá glória agora, Seba. Quantos estão comigo aqui nessa noite? Estou falando com carinho com o irmão, amém? O que eu quero dizer é o seguinte. O que eu quero dizer é o seguinte: muitos maridos querem ter uma mulher virtuosa, mas ele simplesmente não sabe dar o peso para aquilo que é bom na vida dela. Muitos casamentos, eles entram num estado de morte, não é? Assim como aquela figueira que Jesus amaldiçoou, o que aconteceu com ela? Ela secou. Muitos casamentos secam, por quê? Porque a única coisa que consegue enxergar na vida do outro é o problema. A única coisa que enxerga, e sempre começa com coisa pequena. É assim ou não é? Ah, porque não tirou a toalha, ah, porque não sei o quê, ah, porque você sempre fala assim comigo, aí começam essas expressões, né? Sempre, toda vez, e tudo mais. Ou seja, tudo que você está focando é em deselogiar, é em amaldiçoar, é em falar do problema, é em desqualificar. É isso que vai crescer, e a morte vai aumentando, e o desprazer vai aumentando. Esses dias eu vi um pastor responder uma pergunta: ah, tudo bem dormir separado? Um dorme no sofá, outro dorme não sei o quê. E você sabe qual foi a minha maior tristeza? Que às vezes o meu hobby em casa é ficar lendo comentário de Instagram. Passividade, mas amém. E aí eu fui ver os comentários, aí meu coração entristeceu. Os comentários tinham mulheres amarguradas lá: já fazem 10 anos que o meu marido dorme em outro quarto. A outra: já faz 2 anos que eu briguei com meu marido, mandei ele para o sofá e ele nunca mais voltou para a minha cama. Aí a outra, né? Ai, eu estou grávida, meu marido ronca, mandei ele para o sofá. Só para quebrar o gelo. Mas você sabe quantos casamentos têm sido destruídos? Por quê? Porque não existe uma atitude positiva em relação ao parceiro. Não existe uma atitude de dar o peso, de elogiar, de falar: nossa, como você está bonita hoje. Nossa, como... Você sabe, quando a minha esposa faz negócio que eu gosto, eu faço questão de falar. Eu falo: nossa, isso você fez agora, top, hein, amor? Podia ser todo dia, né? Faço questão de falar. Eu falo: nossa, esse negócio que você faz me agrada demais. O jeito que você cuida dos nossos filhos, o jeito que eu vejo você nos tratando. Nossa, como... importante, por quê? Porque se você faz isso, você vai louvando, você vai declarando a bênção, você vai dando peso para aquilo que é bom, a coisa vai ganhando vida, a coisa vai frutificando, a coisa vai florescendo, e o seu casamento, que era uma árvore seca, já já vai ser uma árvore frondosa, cheia de fruto, destilando mel, destilando prazer. Alguém recebe aí para você e para sua casa? A Bíblia fala, estou chegando no final já, que
Os 10 espias, a Bíblia fala que Números 13 acontece um momento muito importante na história de Israel, porque o povo tinha saído do Egito, e o povo estava indo rumo a Canaã. Deus tinha libertado pela mão poderosa de Moisés, 2 a 3 milhões de pessoas estão sendo guiadas por ele, e Deus tinha falado, vou colocar vocês numa terra que manda o quê, igreja? Leite e mel. 2 anos passaram, eles chegaram em Cades Barneia, e mandaram 12 espias, Josué e Caleb, e outros 10, os 10 apontam para esses, que desvalorizam, que desonraram, nós vamos ler já aqui, mas Josué e Caleb, aponta para mim e para você, inclusive só por curiosidade, eu nunca entendi, hoje tive revelação, Josué aponta para o Senhor Jesus, claramente, ele é um tipo de Cristo inclusive o nome dele, no hebraico é Yehosef, e Jesus é Yehoshua, então até a raiz é igual, Josué, Jesus, não é? Aponta para o Senhor Jesus, mas Caleb significa cão, e aponta para nós, por quê? Porque para o judeu, o cão é aquele que está fora da aliança, é aquele que é gentil, que não faz parte da aliança. Quem são os gentios que receberam a abundância da graça aqui? Nós somos Caleb, que éramos cães, chutados pelo diabo, mas ele nos transformou e nos fez filhos. Josué e Caleb está de um lado, a igreja e o Senhor Jesus, não é? Simbologicamente falando, mas existe outros 10 que vão voltar com o relatório negativo. Você sabe, eles não entraram na terra porque o povo amaldiçoou a terra, falou mal daquilo que Deus tinha dado. Vamos ler, olha o que diz, Números 13, verso 27, esse foi o relatório que deram a Moisés, os 10, entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato, é uma terra que produz leite e mel com fartura, falaram uma coisa boa, a partir daqui vai ser só coisa ruim, aqui está o tipo de fruto que nela há, eles mostraram um fruto que era um cacho de uva carregado por 2 homens, um cacho de uva tinha que ser carregado por 2 homens, muita glória, aí eles começam a amaldiçoar, 28, contudo, fala assim, o povo que vive ali é poderoso, e as suas cidades são grandes e fortificadas, vimos até os descendentes de Anak que são gigantes, 29, os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus, os amorreus, faz questão de falar, problema por problema, entendeu? Nem para falar de uma vez só, não, os inimigos não, vai falando, os amorreus, vivem na região montanhosa, os cananeus, esses irmãos talvez hoje em dia seriam considerados aqueles como os realistas, pragmáticos, não pastor, ficar vivendo pela fé, não é assim também pela fé, tem que olhar o cenário natural, você não está vendo aí que está tudo em crise, você não está vendo que o Brasil está em recessão, como é que é? Filho, a palavra de Deus diz que Isaac, em tempos de crise, ele queria descer para o Egito, porque ele está com medo de passar fome, Deus falou, não desce, planta na terra que eu te dei, e ele semeou e colheu a 100 por 1, a Bíblia fala que o homem prosperou, se tornou riquíssimo, por quê? Porque o teu salário, a tua bênção, a bênção da tua família, não depende de nenhum fator exterior, nós não somos governados pelas leis desse mundo natural, nós estamos aqui porque a gente tem que estar aqui, mas a gente é peregrino, a gente é estrangeiro, a gente é regido pela lei do reino de Deus, e no reino de Deus não existe escassez, no reino de Deus não existe falta, no reino de Deus existe o quê? Abundância! Então veja, tomar cuidado, mas os caras só souberam louvar, lá, o pastor falou hoje pela manhã, lá pelas tantas eles falam, olha, a gente se considerava, a gente se enxergou como gafanhoto aos olhos dos caras, gafanhoto faz o que com ele? Dá uma bica, faz craque nele, é assim ou não é? Não precisa fazer assim também, né, com o bichinho, amém? Quem tem medo de gafanhoto aqui? Ninguém tem? Aleluia, eu tenho, zoeira. Mas você sabe, olha qual era o olhar deles, um olhar de, olha como eu sou pequeno, em vez deles focarem, em vez deles darem o peso para a promessa, qual era a promessa? Você vai entrar na terra que emana leite e mel. Deus tinha pedido para avaliar qual era o tamanho dos inimigos, Deus tinha pedido para avaliar o nível de fortificação das cidades, Deus tinha pedido para ver, não, Deus só tinha dado uma palavra, você vai entrar.
E eles não entraram por quê? Porque não deram o peso. Mas qual que foi o relato de Josué e Caleb? Números 14, pode subir a banda aqui enquanto nós lemos? Números 14, verso 7. E disseram a toda a comunidade de Israel: a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa. 8. E se o Senhor se agradar de nós, isso aqui é maravilhoso, porque na velha aliança não existia uma convicção se o Senhor se agradara deles ou não, mas na nova aliança nós podemos ter a plena certeza: o Senhor certamente se agrada de mim e de você. Por quê? Por que Ele se agrada? Porque nós estamos confiados no sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus foi perfeito? O Cordeiro foi perfeito? Os pecados foram removidos da sua vida? Passado, presente e futuro, já está tudo limpo, sim ou não? Você que era pecador, foi feito justiça de Deus? Como que nós lemos hoje, né? Como o Senhor se agrada de nós, Ele vai fazer na nossa vida. Mas continuando, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Verso 9, não se rebelem contra o Senhor, não tenham medo dos povos da terra, diante de nós, eles estão indefesos. Essa versão não é muito boa, coloca na revista atualizada, porque é muito boa a expressão original que ele fala, na revista atualizada aqui. Olha o que ele diz ali na terceira linha: porquanto, como pão, os podemos... isso aqui é poderoso. O homem que sabe dar o peso necessário para a promessa e para a palavra de Deus na vida dele, quando ele enxerga a montanha, quando ele enxerga o desafio, quando ele enxerga o inimigo na frente dele, ele olha e fala: isso aí vai ser alimento para mim, eu vou comer e vou me alimentar, e a tribulação ela vai se tornar em bênção na minha vida, porque depois que eu passar por cima dela e dar uma bica na cara do diabo e passar, eu vou estar muito mais aprovado e eu vou experimentar de muito mais glória na minha vida. Tem mais glória na vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego antes ou depois da fornalha? Depois da fornalha. Por quê? Porque foram passados e passaram como nessa atitude aqui, ó, foram purificados pelo fogo de uma maneira sobrenatural. Depois eles têm história para contar, depois tem testemunho, depois tem conversão, depois o rei promoveu eles para um novo lugar. Quando você se deparar com, né, dificuldades na sua vida, tudo vai depender daquilo que você dá o peso. Se você der o peso para a palavra de Deus, mas o meu marido não sei o que, dá o peso para a palavra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, dá o peso para a palavra, dá o peso para a palavra. Mas o meu filho não sei o que, dá o peso para a palavra, dá o peso. Para você que tem ministério, mas ninguém quer ir na minha célula, dá o peso para a palavra, fica com a palavra, fica com a promessa, foca na promessa, honra a promessa, proclama a promessa. O que vai acontecer? A bênção vai vir e vai crescer e frutificar no nome de Jesus. Importante. E o diabo? A gente faz o que com o diabo? Marcos 4, verso 38. Só vou ler mais 2 versículos com os irmãos. Jesus dormia na parte de trás do barco. Mas o que estava acontecendo que Jesus estava dormindo? Tinha uma grande tempestade, os discípulos estavam desesperados, mas Jesus fazia o quê? Mateus, só aponta para o quê? Para o descanso? Eu sempre preguei dessa maneira, mas hoje vamos aplicar de uma outra forma para você. Com a cabeça numa almofada. Aleluia, a almofada é de Deus, é verdade. Quando eu deito no sofá, eu quero sempre uma almofada. Uau. Os discípulos o acordaram: mestre, vão morrer, o Senhor não se importa? E você sabe, o Senhor repreendeu o demônio, mas o Senhor não repreendeu o demônio por conta dele mesmo. Ele repreendeu por conta dos discípulos. Porque o que ele estava fazendo em relação ao diabo? Ele estava ignorando, desprezando. Ele estava calau. Diabo, você não tem importância na minha vida não. Qual que é o problema de muitos irmãos? Renova sua mente nessa noite. Tudo é o diabo. Tudo é o diabo. Tem irmão que é até especialista em saber nome de demônio. Quando eu era um novo convertido, para mim assim, as coisas que eu achava que era muito louco é quando o pregador sabia falar os nomes dos demônios, não é? Exu. Você que manja aí, cara. Você que é exorcista aí, caramba. Mano, esses dias, pela primeira vez, eu peguei o manual de expulsação de demônio, que eu fiz libertação. Mano, tem uns negócios lá muito loucos. Você já leu aquilo, velho?
eu quero expulsar agora, não sei o quê. Quase falar o nome dos demônios na listinha. Eu falei, eu tava fazendo ali a repetição para os encontristas repetir, mas nem eu, um pouco mais para trás, filha, mas nem eu mesmo sabia o que era aquilo lá. Por quê? Porque eu não estou nem aí com o demônio. Eu não estou nem aí se é pilintra, se é caveira, se é bode, se é Exu. Quem está comigo é muito maior. Tem irmão que toda hora está com medo não é? Está com medo da macumbaria que foi feita. Não dizer, ai, mas se colocar na boca do sapo. Você quer ver pergunta que faz sucesso na internet? É quando pergunta esses negócios. Ai, mas tem poder, pega. Deixa eu te falar, você já foi colocado num patamar muito superior. O diabo vai encher a paciência, às vezes vai. Às vezes é o diabo realmente se levanta para colocar a doença no desenvolvimento do seu filho. Às vezes é mesmo. Às vezes você vai expulsar ele, comandar. Deus vai te dar percepção. Mas a melhor maneira de fazer batalha espiritual é simplesmente ignorando Calau. Eu não tô nem aí para você. Eu não tô nem aí para você. Eu vou ficar com a promessa de Deus na minha vida. Amém, meus irmãos? Para terminar, o último texto eu quero ler. Lemos muitos textos hoje, mas o último texto eu quero ler é de 1 Reis 18, verso 42. A Bíblia fala que Israel estava passando por uma baita de uma crise de seca, porque Deus tinha falado, não vai chover. E Elias tinha profetizado 3 anos. 3 anos, pastor? E aconteceu muita coisa nesse meio tempo. Os irmãos conhecem a história. Desafio dos deuses e tal, 400 profetas de Baal, Elias de um lado, cai fogo do céu, Deus responde, o povo clama, só o Senhor é Deus. No meio daquele avivamento, aparente avivamento que estava acontecendo ali, o verso 42 diz que Acabe foi comer e beber. Presta atenção, vou fechar. Elias, porém, subiu ao topo do Monte Carmelo, prostrou-se até o chão com o rosto entre os joelhos e orou. Depois disse ao seu servo, vá, olhe na direção do mar. O seu servo foi e olhou. Depois voltou e disse, não vi nada. Ele estava esperando o quê, meus irmãos? Diga, a chuva. Fala mais forte, a chuva. 7 vezes Elias mandou que ele fosse e olhasse. 44. Por fim, na 7ª vez, o servo lhe disse, vi subir do mar uma pequena nuvem do tamanho da mão, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer, faz chover. Então Elias lhe disse, vá depressa dizer a Acabe, som, apronte seu carro e volte para casa. Se não se apressar, a chuva o impedirá. Em outras palavras, corre porque a chuva está chegando. Agora, vou te falar, antes de você dar glória, entende? O céu faz 3 anos que não chove. O céu está azul, 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 não se vê nada. 7 vezes você manda o cara aí voltar. 7 vezes, 7 vezes, 7 vezes. Interessante, possivelmente Deus também estava testando a fé de Elias, porque quando Deus dá uma clareza para Elias que vai chover, talvez Elias tivesse a expectativa que na primeira vez que o servo fosse, ele já ia ver algo. Aí voltou. Quantas vezes na sua vida é assim? Você tem clareza que Deus vai fazer, você tem uma palavra de Deus. Quantos tem palavra de Deus aqui? Mas quando você vê, você fala, não, mas vai ver de novo. Mas não tem nada. Então tá bom, então Deus não quer fazer. Não, vai olhar a segunda. Não, vai olhar a terceira. A convicção é tanta, o peso é tão grande que ele dá na palavra. O cabade é tão forte nele. Foi 7 vezes. E na 7ª o cara volta meio que fala, para não falar que eu não vi nada. Talvez ele até deu uma forçadinha. Tem um negocinho lá no céu. Para mim é suficiente. Por quê? Porque se Deus falou, uma nuvenzinha do tamanho da mão do homem, é tudo que importa para Deus fazer. Porque eu não dependo do que eu estou vendo, eu dependo da palavra que Deus liberou na minha vida. Vai chover. Irmãos, choveu muito forte, uma chuva gloriosa. Quero te falar nessa noite, tempo de você começar a
a dar um peso maior para sua esposa que está com você, a dar um peso maior para os seus filhos, a dar um peso maior para os seus pastores e para os seus líderes, a dar um peso maior, honrar mais o recurso que já chegou na sua mão, a dar um peso maior para a sua célula, para o ministério. Pode parecer pequeno, mas acredita em mim, o Senhor disse: honrarei aqueles que me honrarem. Vou liberar favor sem medida para aquele que aprender a dar o peso. Quero profetizar sobre a sua vida. Fica de pé. A sua família vai experimentar um novo nível de favor. Seu casamento vai ser transformado de uma árvore seca, cheia de morte, para um lugar que a vida de Deus flui, o elogio flui, a doçura flui. Marido, está chegando a hora que no lábio da sua esposa vai ser doce como mel que vai sair da boca dela. Hoje você só vê a praga sair da boca dela, mas você vai começar a falar, você vai começar a dar o peso necessário e a doçura vai sair da boca dela. Mulher, está chegando a hora de você ver o teu marido te valorizar de uma maneira diferenciada. Ele vai olhar para você, vai honrar você, vai começar a investir em você até financeiramente. Mas o Senhor fala: começa a valorizar aquilo que eu te dei hoje. Para de reclamar, para de não dar o peso necessário. Se você puder, levante as suas duas mãos agora na presença de Deus. Vamos cantar esse cântico. Mais uma vez, uou, uou, uou. Se você quer dar o peso necessário para o Senhor, se você quer dar o peso para as promessas, se você quer ir para um novo nível na sua vida, quero convidar você para sair do seu lugar e vir aqui na frente, na presença de Deus. Vamos cantar essa música. Aleluia. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Me ama. Ele me ama. Me ama, diga, me ama. Ele me ama. Somos sua herança, a igreja canta. E somos sua herança, Ele é o nosso. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça, diga que o céu se une à terra. O céu se une à terra com Beijo apaixonado, meu coração dispara e meu peito acelerado. não tenho tempo pra perder. Quando penso que Ele me Ama, Ele me ama, Ele me ama,
que a gente orasse uns pelos outros agora. Se você puder, faça uma dupla agora. Profetiza na vida de alguém, um de cada vez. Um de cada vez, libera uma palavra. Vamos terminar o nosso culto abençoando uns aos outros. O Espírito pode te dar uma palavra profética, uma impressão, de 2 em 2. Preferencialmente homens com homens, mulher com mulher. Mas você está com a sua esposa, você pode orar com a sua esposa também, não tem problema. Isso, libera uma palavra de Deus. Isso, libera uma palavra. Sim, Senhor. Aumenta a tua presença, aumenta a tua presença. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Vem, Espírito. Flua. Vem. Uou! Oh, Espírito! Mais. Ora mama shekala mama Oh. Jesus, nome sobre todo nome, todo joelho se dobrará, toda língua confessará a sua majestade e soberania pelos séculos dos séculos. A tua igreja te adora, a tua igreja ferve de amores. Aleluia! Vamos cantar, meus irmãos. Somos sua herança e somos sua herança. Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, o céu se une à terra com isso, presença de Deus, presença pra perder. Levante as suas duas mãos pro céu e diga que Ele me ama. Isso, um pouquinho mais alto, por favor, me ama. Me ama. Ele mais
Mais uma vez, somos sua herança, somos sua herança, somos sua herança. Ele é o nosso galardão, seu olhar de graça nos atrai a redenção. Essa graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com desapaixonado. Chacalabaê. Meu peito acelerado, não tenho tempo pra perder o que sentimentos. Quando principalmente as vozes cantam que Ele me ama. Levante as suas duas mãos, eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu vejo famílias aqui que estão como uma árvore seca, uma árvore murcha. O Senhor manda te dizer: eu vou fazer florescer a sua casa. Eu vejo casamentos restaurados, pessoas que chegaram nesse culto precisando de resposta para o seu marido, resposta para os seus filhos. Você não enxerga mais esperança? O Senhor está falando: dá o peso, honra, porque eu vou mudar, eu vou reverter, eu vou abençoar, eu vou transformar, eu vou ressuscitar, eu vou revigorar. Casamentos aqui vão desfrutar de favor, de doçura, de grandeza, expansão financeira, expansão dos seus filhos. Você ainda vai ser honrado pelo que o seu filho vai se tornar. Ele vai ser grande, ele vai ser abençoado. Hoje muitos não dão nada, mas o Senhor vai fazer florescer. Aleluia. Oh, aleluia. Existe uma presença de Deus aqui. Existe uma presença. Se você puder, só por um minuto, feche os seus olhos, perceba Deus agora entrando na sua história. Deus está entrando na sua história. Deus está entrando na sua história. Tem pessoas aqui que o Senhor está olhando para você e falando a mesma coisa que falou para Zaqueu: desce depressa, hoje eu vou jantar na sua casa. O Senhor está falando para pessoas aqui: hoje eu vou jantar na sua casa. Noites que eram quebradeira, prato voando, vão se transformar em noites de sono profundo. Uou! Eu sinto o Espírito do Senhor movendo sobre a sua família. Toma posse, existe um mover de Deus aqui. Toma posse no nome de Jesus. Alguém está recebendo aqui no nome de Jesus? Cultos simples como esse, cultos simples, sem nada demais, podem se transformar em dias extraordinários. Seu testemunho vai ser: depois daquele dia, algo aconteceu. Oh. Aleluia. Quero abençoar você para você ir embora na presença de Deus. Faça assim com a sua mão. Eu abençoo você na entrada e na saída. Que você colocar a mão vai prosperar. Sua família é abençoada. Seus filhos são abençoados. O trabalho das suas mãos é abençoado. A glória do Senhor vai resplandecer na sua vida de uma maneira extraordinária. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, as preciosas consolações do Espírito Santo, seja com cada um e com todos. Uma voz, digamos. Dê um abraço no seu irmão, profetiza sobre a vida dele uma semana de vitória.